vai abrir a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Vou ler de novo. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Aquelas cartinhas, eu sou lá da igreja atrás, tem uma cartinha, um carimbinho, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, perdendo o brilho, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora, antigamente foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, a lei de Moisés, muito mais glória tem o que é permanente, a glória de Jesus. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Critiquei a cartinha, vou criticar o véu. O véu foi dado para um homem, não para a mulher. Da mulher é o cabelo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, aquela escrita em pedra, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, ele foi tirado. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles, sobre o coração deles. Preste atenção, amados. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, fica só o cabelo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, a saber, o Espírito. Aleluias. Fala a verdade, a vida é chique, né?
Coisa linda nessa leitura, né? Guarde isso, capítulo 3, de 2 aos Coríntios, com 2 tópicos, né? A excelência do ministério da nova aliança, e onde há o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. Veja bem, nosso tema é a eterna aliança de Deus. Diga comigo, nosso tema, a eterna aliança de Deus. O conceito de aliança é fundamental em toda a Bíblia. Desde o século II depois de Cristo, a igreja passou a fazer menção das alianças do Velho Testamento e também do Novo Testamento, dando-lhes muita ênfase, dando-lhes muita importância. Então nós vamos tentar definir aliança. Aliança, numa linguagem mais comum do hebraico, é berit, que significa acordo, contrato, pacto e assim por diante. No grego, na tradução dos 70, conhecida como Septuaginta, desdobrou essa palavra em 2 e com os seguintes significados. Primeiro, surgiu a palavra sunatek, é junto, um acordo entre 2 pessoas iguais, elas estão juntas na mesma disposição mental, ou seja, um acordo bilateral, um acordo entre 2 pessoas, bilateral, exemplificado na aliança feita entre Davi e Jonatas, lá no 1 Samuel capítulo 18, 1 Samuel capítulo 23. Segundo, diatek, de sunatek eu passei para diatek, acordo entre 2 pessoas diferentes. Sunatek é o acordo entre 2 pessoas iguais. Diatek, acordo entre 2 pessoas diferentes, 2 pessoas desiguais, vamos dizer um homem e uma mulher, ou seja, um acordo unilateral. E Jesus preceituou em João 15:7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e tudo vos será feito. Eita Deus, hein? Você já pensou? Surgem então algumas alianças para a gente perceber as dimensões. A eterna aliança, que é o nosso tema, inclui alguns elementos básicos, a saber, aliança adâmica, aliança abrâmica, aliança mosaica, aliança davídica e muitas outras, porque Deus vai renovando a sua aliança. Exemplificação para Abraão, no capítulo 17, os versículos 7 e 8, ele disse: eu serei o seu Deus. Para Moisés, Deuteronômio 29, de 1 a 14, ele disse: vós sereis o meu povo. Para Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7 e capítulo 16, ele disse: habitarei no meio de vós. Mas o ápice, o ponto mais elevado desta aliança está em Apocalipse capítulo 21, o último livro do Novo Testamento, versículos 3
até o 8. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, tudo está consumado, tudo está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, a letra A do alfabeto grego e a letra Z do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o começo e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, no meio de toda essa gente, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a saber, o inferno. A nova aliança, ela foi prometida. Abra suas Bíblias em Jeremias capítulo 31. A nova aliança, lá no Velho Testamento, ela já foi prometida. Jeremias 31, versículos 31 a 35. Eis aí, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, com o novo Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e o de seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Sabe qual é o nome dele? O Senhor dos Exércitos. Vamos aplaudir ele. E o gritinho, cadê? Uhul! Cadê? Vamos de novo. Uhul! Fala, Jesus! Agora, isso que nós acabamos de ler foi cumprido lá em Hebreus capítulo 8.
Vai lá em Hebreus capítulo 8. Lá é uma profecia. Lá é uma promessa. E aqui em Hebreus é o cumprimento dela. Abram em Hebreus, no capítulo número 8. Do versículo 8 até o 13. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados não mais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, não dá mais. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Agora vira a página, capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 11. 10 de Hebreus, a partir do versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, uma coisa interminável, rosca sem fim, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, haja boi, haja ovelha, haja bolo, haja isso, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta do Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Verso 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre suas mentes as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O véu do templo rasgou-se do alto a baixo, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Segura na cadeira aí. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Parece na igreja de vez em quando.
Antes, façamos as admoestações. Faltou, chama a atenção. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A minha família faltou, eu digo, não vai na igreja por quê? Eu não fui na igreja por quê? Porque o nosso lugar é aqui, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Se você é um turista que aparece de vez em quando, está na hora de acordar, porque o tempo está próximo. Fica atento. Vamos fazer aqui comparações entre as alianças. Essas alianças, a do Velho Testamento, a do Novo Testamento, elas são muito diferentes em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à natureza delas e à qualidade delas. Isso ficou claro em 2 Coríntios capítulo 3. A aliança antiga era exterior, era de aparência. Ela foi escrita em pedras. Lembra quando Moisés ficou nervoso com o povo, jogou as pedras no chão e quebraram, e depois teve que fazer outras tábuas da lei, está lembrado? E aí quem escreveu foi o dedo de Deus. A nova aliança era interna, a outra aliança era externa. A nova aliança, ela é interna, ela é escrita no coração. A aliança antiga, escrita em pedras, era insensível. A nova aliança, ela é escrita no coração, ela é sensível. E por isso o profeta Ezequiel, no capítulo 36, diz que Deus tiraria deles um coração de pedra insensível e petrificado, e colocaria neles um coração de carne. Deus tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne para sentir melhor o mover de Deus. Logo, o caminho está aberto, escancarado para um relacionamento direto com Deus. Pega a sua mão e diga aleluia. Agora eu posso falar diretamente com Deus. Capítulo 27 de Mateus diz que o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. Quando Jesus morreu, rasgou do alto a baixo. E agora eu entro no Santo dos Santos, não uma vez por ano, mas na hora que eu quiser, pelo sangue do Cordeiro. Eu posso falar com Deus a hora que eu quiser, qualquer hora do dia e da noite, porque agora eu tenho acesso direto a Ele. Que Deus maravilhoso! Diga assim: Deus é bom demais. A antiga aliança, ela foi iniciada, ela consta de Gênesis a Deuteronômio, Pentateuco, 5 livros de Moisés. A antiga aliança, ela também foi ilustrada através de diversas maneiras, alegorias, ilustrações. Ela foi ilustrada em Josué, Samuel, Jó e Cantares. A antiga aliança, ela foi violada. O texto foi claro sobre isso, que eles quebraram a aliança. Isso está registrado em 1 Reis, 2 Reis, principalmente contando a história dos reis de Israel, do reinado do norte e do reinado do sul. Quem era do reinado do sul
reinou por muito tempo em paz e morreu farto de dias, e choraram a morte dos seus reis. O reinado do norte, do comando de Jeroboão, um rebelde inveterado. Todos os reis, sem exceção, ficavam pouco tempo e morria. E o texto diz da morte deles de maneira cruel, e eles não deixaram saudade, e ninguém chorou a morte deles. Fala também de Esther, e aí do Mordecai e outro cidadão lá, Isaías e Malaquias. A nova aliança, agora no Novo Testamento, ela foi iniciada pelos 4 evangelhos, que não estão em ordem cronológica. O mais velho é Marcos, mas está escrito assim: Mateus, Marcos, Lucas, João. Foi iniciada nesses evangelhos. A nova aliança também foi elucidada, ilustrada no livro de Atos, no livro de Romanos e no livro de Judas. Não é o Iscariote, é o outro Judas. A nova aliança, ela foi consumada no livro do Apocalipse, como a gente acabou de ler parte dessa consumação. Tudo isso, igreja, revela a intenção de Deus em nos abençoar. Há uma enorme disposição da parte de Deus, por parte de Deus, em abençoar o seu povo. E eu sou abençoado pela promessa de Deus para abençoar. Nós acabamos de ler que nós devemos incentivar o amor de uns para com os outros. Sou abençoado por Deus, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, para poder abençoar as outras pessoas. Deus diz na sua liderança divina: eu serei o seu Deus, eu serei o seu Deus, eu serei o seu Deus. Ele diz no relacionamento divino, eu falei da liderança divina, eu serei o seu Deus. No relacionamento divino, ele diz: vocês serão o meu povo. Vocês serão o meu povo. Vocês serão o meu povo. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eita Deus! Ele diz mais, em palavras conclusivas e decisivas: eu vou habitar no meio de vocês. João capítulo 1, verso 14. Vou ler o 1 e o 14. Vou recitar. No princípio era a palavra, o verbo é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra, o verbo, se tornou carne e habitou em nosso meio, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito
coisa mais linda do que essa? Ele passou a morar conosco, Ele passou a habitar conosco, Ele colocou agora o seu Espírito dentro daquele que crê. Coloca a mão no seu peito e diz assim: o Espírito de Deus está em mim. Fala assim: o meu corpo é morada de Deus. E se você não pode fazer essa oração, no final você entrega a vida para Jesus, que Ele vai entrar. Amada igreja, as duas alianças principais, preste atenção nessa comparação, nesse paralelo: pedra versus carne. Sempre a primeira palavra vai ser da velha aliança, a segunda palavra vai ser da nova aliança. Combinado? Pedra versus carne. Letra versus espírito. Morte versus vida. Salvação, não, condenação versus salvação. Misericórdia versus juízo. Permanente versus transitório. O passageiro versus aquilo que é eterno. Então, o Velho Testamento: pedra, letra, morte, condenação, juízo, transitório, passageiro. No Novo Testamento: carne, espírito, vida, salvação, misericórdia, eterno. A antiga aliança nos fala de promessas, enquanto que a nova aliança nos fala do cumprimento das promessas. O Velho Testamento vai falar do brilho do rosto de Moisés. Na língua hebraica é o kaved. O brilho do rosto de Moisés. E quando ele desceu lá do monte, as pessoas iam conversar com ele e caíam de costas. Aí o que ele teve que fazer para poder conversar com o povo? Ele pôs um véu. Aí surgiu a história do véu, que muitos passaram para as mulheres, né? Certo? Foi um homem, foi para um homem que foi dado o véu, não foi para a mulher. Capítulo 32, 33, 34 do Êxodo. Aí ele teve que botar um pano no rosto, kaved, glória de Deus, brilho de Deus, para poder conversar com o povo. Mas ele foi se apagando, ele desvaneceu. Êxodo capítulo 34. O outro nos fala do brilho do rosto de Jesus. Na língua grega é o doxa. Fala da glória de Jesus. Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para matar os cristãos, e uma luz brilhou do céu. Isso ao meio-dia. Será que uma luz conseguiu superar o sol? Superou o sol, e ele ficou cego por 3 dias. Esse é o doxa, esse é o brilho de Deus. Ele ficou cego por 3 dias. Pedro, na sua bravata: ó, pode todo mundo te negar, mas eu não te negarei. Se tiver, eu vou morrer contigo. No Senhor ninguém toca. O cara tentou tocar, arrancou a espada e cortou a orelha do cara. Foi só uma demonstração de habilidade. E Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
E ele negou a primeira vez: eu não conheço esse homem. Jesus estava sendo julgado. E ele sentou lá, numa fogueirinha lá, certo? Batendo papo: eu não conheço esse homem, nunca... Mas espera aí, veio a criada: esse cara se parece com ele, esse cara é Galileu. Não, você está equivocada, não sou eu, nunca vi esse homem. Veio o terceiro e falou: não, ele é um deles, ele estava com ele andava com ele. E aí a palavra de Deus diz que ele começou a jurar e praguejar contra Jesus e o galo. Negou 3 vezes. Isso significa negar o Pai, negar o Filho e negar o Espírito Santo. E Pedro levanta os olhos e olha para Jesus. Doxa. E a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Os olhos se cruzaram, os olhares se cruzaram, e ele recebeu o choque 220 com o olhar, o brilho do rosto de Jesus. E ele foi chorar amargamente. Gênesis capítulo 1, verso 3 diz que ele criou a luz. João capítulo 8, versículo 2 diz que ele é a luz do mundo. Salmo 24, verso 10 diz que ele é o Rei da glória. E ele afirmou perentoriamente: em verdade vos digo, quem me segue não andará mais em trevas, mas já passou da morte para a vida. Isso levou um comentarista famoso chamado Robertson a dizer o seguinte: Jesus, na qualidade de sol de justiça, colocou Moisés na sombra. Jesus, na qualidade de justiça, colocou Moisés na sombra. E ele disse uma vez para os fariseus que ele era maior do que Abraão, que ele era maior do que Moisés, que ele era maior do que Davi, que ele era maior do que todos. Se você quiser saber mais sobre isso, leia Gálatas e Hebreus. E eu acho que a gente pode concluir. A nova aliança, querida da igreja, não foi estabelecida com sangue de animais, de bois, de bodes, de ovelhas, ou outra coisa qualquer. Ela foi firmada, confirmada, aprovada, estabelecida no precioso sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal. E João diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado. Amados e amadas, não sejam discípulos apenas de palavras. Não sejam discípulos de boas intenções apenas, porque delas o inferno está cheio. Seja um discípulo que não se limita a emocionar, que não se limite a erguer os braços, que seja um discípulo fiel e verdadeiro, cheio de compromisso, na disposição de andar com Deus, de viver com Deus. Cuidado, não te negaremos, nós te seguiremos, ainda que nos matem. Cuidado com os adesivos
um monte de adesivos mentirosos. E até alguns, se dias me perguntar se é pecado ter uma cruz em casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem problema nenhum aqui, tem uma cruz aqui. Só que Jesus não está aqui mais, está vazio. É fácil carregar Jesus no peito, na correntinha, no crucifixo. O difícil é carregá-lo no coração. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo, anule você, toma a sua cruz, não corte nem um pedaço dela. Eu não sei quantos receberam um vídeo que o presbítero Paulo andou distribuindo por aí, de 3 camaradas carregando a cruz. Quem recebeu esse vídeo? E um cortou o pedaço da cruz. Tome a sua cruz do jeitinho que ela é. Paulo diz: eu não me envergonho da cruz, porque ela é o poder de Deus. Billy Graham disse que o maior